Então, pessoal, boa noite. Gabriel, essa é a nossa aula de botânica. A gente vai falar hoje sobre estruturas e adaptações vegetais, né, os tipos de raízes, de caules, de folhas. Bom, primeiro, lembrando dos órgãos vegetais, né? Os órgãos a gente tem principalmente, né, tem a raiz em todas, né? O caule, a haste, né, em todas. Agora, folha, fruta, flor, né? Vai ter mais nas angiospermas, né? As folhas também em todas. Vocês já estão ligados. Então, a gente vai ver como é que são elas nos diversos ambientes, tá? Aninha, boa noite. A gente vai ver como é que as plantas elas fazem para se adaptar, tá? Aos diferentes ambientes, lugares quentes, frios, né? Por exemplo, ali nas tundras, né? Lugares muito longe do Equador, que são mais frios. Como é que elas fazem para se adaptar? Lugares com mais sombra ou mais luz, tá? Muita água, alagados ou desérticos, tá? É isso que a gente vai ver hoje. Então, começando pelos tipos de raízes, né? Como é que elas são também, né? A gente vai ver que que a gente encontra raízes aéreas nas plantas, tá? Que são aquelas acima do nível do solo, tá? A gente tem a parte de baixo, a parte que pode estar acima, dependendo do caso. É o caso aqui, ó, por exemplo, das orquídeas. Alguém conhece orquídea? A avó tem alguma coisa assim? Minha mãe tem um monte. Um monte. Você já viu? Elas ficam como? Ficam na terra mesmo ou... Não, parece que tipo as raízes dela ficam para fora. Pois é, exatamente. E ela não fica se alimentando de terra, né? Então, como é que ela faz para segurar a água ali, né? Por exemplo. Tem ideia? Não. Então, ela tem pequenas estruturas que parecem umas escamas, assim, que vão segurando a água ali perto dela. E aí ela fica só na umidade do ar. Então você só molha as raízes e tá tudo certo. Bom, a gente vai ver que... E aí tem outros tipos, né, de raízes aéreas também. E aí a gente vai ver mais para frente, né? E vai ver como é que são as raízes aquáticas também, ó, as plantas que tem às vezes em lagoa, né? Em fonte. Tá? E o desenvolvimento da raiz também. Tá? A gente vai ver que tem diferentes tipos de raiz, a gente vai ver como é que elas são. Bom, começando pelas raízes, então, como que é uma estrutura de uma raiz, né? Você vai ver no crescimento dela, né, que como se ela estivesse crescendo, ela vai soltando, né, o que a gente chama dos pelos absorventes, tá? E eles que vão de fato fazer a absorção ali dos nutrientes, tá? Eles que vão puxar a água e, e vão fazer também, né, as interações ali com os micro-organismos no solo, tá? E ela fica mais na ponta, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, ela fica na pontinha assim, atrás da ponta um pouco. E na ponta a gente tem essa coifa, né? Dá para ver melhor aqui, ó. É a que vai abrindo o caminho mesmo, certo? Essa proteção que ela tem. E aí nessa proteção é basicamente célula nova que está sempre crescendo ali, sendo desgastada e crescendo, sendo desgastada. Né? Tipo a nossa pele, nossa unha, assim, tá? Cabelo, desse jeito. E aí, bom, ela tem também a zona de ramificação, que é onde ela vai crescendo. Tá? Ela não vai crescendo tanto aqui na ponta, olha só. Aqui na ponta ela é mais parada. Ela não tem célula sendo multiplicada. E aí, conforme ela vai crescendo aqui, ó, já alongando, aí que ela vai multiplicando mesmo, ganhando mais volume, tá? É basicamente isso. A gente vai ver que ela tem
o que? Ela tem os meristemas, né? Meristemas. Alguém lembra o que são os meristemas? Que a gente falou na aula passada. Meristema, gente, ele está relacionado com o crescimento, né? Lembra que ele é aquele do onipotente, né? As células totipotentes, né? Que podem se desenvolver, multiplicar para células diferentes, né? Pode fazer diferenciação no tecido, certo? Então, a gente tem o meristema apical da raiz, que é o que faz ela crescer no sentido dela mesmo. E a gente tem também o meristema fundamental, né? Que bota ela, que ela cresce para os lados, tá? Então, ela tem um tipo de força para frente e outro tipo para os lados, tá? E tem o miolo dela ali, que aí é onde tem, né, os vasos condutores, né? A gente, a imagem está mais para frente, depois vocês vão ver. A gente viu ali antes, na verdade, né? Na aula passada. Eles ficam mais no meio. Aqui, ó. Esse verde é o xilema, certo? E aí aqui, esse rosa é o floema. Lembrando que o xilema sobe a seiva elaborada. Ó, perdão, a bruta, certo? Sobe a seiva bruta, que é aquela que é só água, nutriente, né? E no floema é por onde desce a seiva que veio lá das folhas, né? Que é a seiva elaborada. Bom, a raiz, a gente vê dois tipos de raiz. Tá? A gente vê primeiro uma raiz primária, né, que é aquela que é um eixo, tá? Mas isso só no caso da raiz pivotante. Tá? A gente tem a raiz pivotante, o tipo de raiz pivotante, pivotante porque ela tem um pivô, tá? Esse eixo principal dela, assim, é onde ela cresce, ela tem mais segurança, tá? E aí depois ela vai soltando os ramos, tá? Como a gente pode ver nessa aqui da esquerda, certo? E existe também o tipo de raiz que é o fasciculada, tá? É aquela do formato cabeleira, né? Parece que é uma cabeleira, você não tem uma principal, né, guiando ali. No caso dessas aqui, gente, que elas têm um pivô central, geralmente, se você cortar o pivô ali, cortar essa raiz primária, é mais difícil da planta sobreviver. Tá? Para poder tirar uma muda boa, fazer ela e evitar de cortar. Tá bem? Já na cabeleira, não. Na cabeleira você pode ir podando ela, não tem problema nenhum, tranquilo. Tá? Lembrando também que tipo de planta que vai ter, né, um tipo ou outro de raiz, geralmente são as dicotiledôneas, tá? Lembrando, vocês lembram o que é a ideia dos cotilédones, gente? Alguém lembra? Os cotilédones, eles são as folhas embrionárias, né? Eles são, ó, aqui tem uma semente, tá? Ó, são duas sementes diferentes. E aí o que acontece? As sementes que têm um cotilédone, a gente chama de monocotiledôneos. Cotilédone é uma folha, tá? Na hora que a semente nascer, ela vai soltar, primeiro, antes de tudo, ou uma folha, um brotinho, ou então duas, tá? Duas folhinhas. É basicamente isso. Tá? Aqui, ó, as duas folhinhas. Bom, e aí a gente tem o quê? A gente tem raízes aéreas, tá? Elas têm o quê? Tem a função de suporte, tá? Como vocês podem ver aqui, ela se segura, né, pelo ar, assim, fora da terra. E elas são comuns onde, gente? Onde vocês pensam que
pode ser um lugar assim que ela precisa dessa estrutura para se segurar. Ninguém tem uma ideia? Então, elas ficam principalmente, gente, em lugar que a planta pode balançar muito, tá? Que tipo de lugar é esse? Lugar que bate de muito vento. Também lugar que é alagado, tá? Como que a gente vê isso? Por exemplo, ó, essa aqui, se bater um vento, ela vai sambando, mas ela vai segurando nas raízes aqui, né? Vai dançando com o vento ali. Agora, essa aqui, por exemplo, ó, lugar todo alagado, mas ela tem vários pontos de apoio, tá? E ela faz esses vários pontos de apoio para ela poder segurar, ter a firmeza ali dela, tá? São os tipos de raízes aéreas. E aí, quando elas são grandonas assim, né, que elas são parecem uma serpente por fora da terra assim, né, fazendo às vezes uma parede, parecendo uma tábua, né? A gente chama elas de raiz tabular, tá? Exatamente por causa disso, parece uma tábua. E aí elas são interessantes que ela tem também uma função respiratória, tá? Respiratória por quê? Porque elas também trocam aqui nesse pedaço das raízes, elas trocam gases, tá? Elas absorvem também muito oxigênio. Tá? Bom, e aí, pois é, né? Raiz absorvendo oxigênio. É isso aí. A gente tem que lembrar que até no solo, gente, solo, né, que seria a terra ali, o substrato, né, onde ela se firma, o solo ele precisa de ter um tanto de ar ali também, tá? Senão a planta ela morre afogada, se tiver só água ali inundado. Então o que que acontece? Existe raiz que ela sobe para cima da terra, assim, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tinha aquela raiz principal, ó. E aí ela vai subindo, ela vai fazendo essas estruturas assim, ó, para fora da terra, tá vendo? E aí, onde que elas acontecem principalmente? É quando não tem muito oxigênio, né, no solo. Ou que ele está muito compactado, tem muita água, aí elas vão no solo para respirar. Bom, tem também as raízes estrangulantes, né? Aquelas que vocês já devem ter visto, né? Uma planta desse jeito assim, ó. Isso aqui é uma figueira, por exemplo. Ela vai abraçando uma outra planta e conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo para os lados, né? Vai ficando parruda. Tem crescimento secundário, né? A gente tem o crescimento primário, que é no eixo dela mesmo, para frente, né? Ou virando, enfim. E a gente tem também o crescimento secundário, que é de grossura, de espessura do tamanho dela, né? E aí, nisso que ela vai crescendo, na espessura, ela estrangula outra planta, tá? Aqui, ó, é interessante, olha só, como é que elas se firmam na estrutura da outra planta, tá? Aqui no caso do cipó chumbo, vou mostrar uma imagem do cipó chumbo para vocês. Olha só como é que fica a raiz dele, ela vai lá no miolo da outra planta, tá vendo? Então ela acaba sugando ela. Vocês já ouviram falar de erva de passarinho? Erva de passarinho, ela mata as plantas, né? Erva de passarinho, ela dá essa raiz aqui, assim, ó. Tá vendo? Vocês perceberem, de vez em quando, olhando, andando pela rua, vocês vão ver uma árvore que ela tem um tipo de folha, tá? Mas ela tem também um outro tipo de folha crescendo ali junto, tá? Você vai ver, opa, são duas plantas diferentes, assim. Aí você chegar perto, pegar para ver,
ela vai fazendo assim, ó, tipo um pé de passarinho mesmo, né? Parece um pé de passarinho, essa textura dela. E vai agarrando ali na planta, ó, fazendo aquela raiz ali, sugando a seiva da outra planta, tá? Sugando fotossimilado. O que é isso? É quando, por exemplo, a outra planta faz a fotossíntese, né, gera ali os produtos dela, e na hora que está mandando descendo, ela vai e pega. Tá? Isso a gente, na ecologia, vocês devem ter visto, né? É uma relação do quê? É uma parasita, né? É, raiz sugadora, a gente chama de austório. E aí aqui o cipó-chumbo, ó, quer dizer, ele parece um macarrão amarelo ali, um cabelo, né? Fica tomando conta ali das plantas. Bom, as raízes também, gente, elas podem ser o quê? De armazenamento, tá? Elas são o quê? É para um ambiente que a planta ela vai fazer uma reserva ali, tá? Reserva de quê? De nutriente, tá? É, principalmente o amido, tá? Por isso que a gente ouve falar que quando a gente come raiz, né, dá muita energia, né, sustenta. É, além, tem outras, né, moléculas também, outros nutrientes, mas o amido é, assim, muito presente, tá? E lembrando que amido é o que? É reserva de energia, né? A gente come ele, é energia pra gente. Bom, e a gente tem dois tipos, tá? Tem o tipo de raiz que é aquela tuberosa, tá? É tipo a beterraba, tá? Imagina uma beterraba, ver uma beterraba aqui, ó, ela dá aquela bolona grande e a raiz pivotante para baixo, né? Com as secundárias aqui. Então, essa é a tuberosa, ela dá aquela estrutura assim firme da beterraba. Agora, se você pegar uma batata, por exemplo, ela também cresce, né? Dá aquele crescimento grande na terra. Inclusive, é muito legal isso, né, gente? Porque elas crescem, então elas abrem o solo também. Elas fazem. Ali é com o microfone aberto. Elas fazem. Quer falar alguma coisa? Elas fazem o quê? Elas descompactam o solo. Tá? Então, se tem uma terra muito, muito densa, né? Ela vai. E aí o que acontece? No caso da batata, ela é um tubérculo, porque ela dá várias, tá? Ela ramifica, ela não dá uma só. Ela dá uma aqui, aí dá outra ali, né? Ela vai armazenando em vários cantos diferentes. A diferença é essa, basicamente, só isso. Bom, aí tem também as raízes aquáticas, né? A gente vê que elas têm aquela mesma estrutura, tá? Do, do tipo de raiz normal, só que ela não está na terra, né? Ela está na água. Olha só como é que ela fica. Aí aqui ela tem os pelos absorventes, tá? Porque aquela água, ela tem os nutrientes tudo no meio dela ali. Né? Tanto matéria orgânica, quanto sal mineral. Ela tem os recursos dela ali. Então, as partículas vão vindo, agarram nos pelos absorventes, tá? Pelos que tem logo ali. Lembrando que aqui é a zona de crescimento, né? Aqui que ela cresce, aqui ela vai dando a parte que absorve, tá? Basicamente isso. E aqui é aquela parte protegida mesmo de célula que vai preparada para encontrar pedra, vai abrindo caminho, né? Procurando caminho também, né? Tem umas que abrem mais, tem outras que abrem menos. Bom, os tipos de caules, né, gente? Lembrando aqui a estrutura de um caule, né? O que é um caule? Caule é aquela parte mais comprida, né, de qualquer planta, assim, que é onde nasce a folha. A gente tem a parte ali comprida, e daquela parte nasce a folha. E aí ele é dividido, geralmente, em nós e entre nós. Tá? O que é isso? É um nó aqui, se a gente pensar no bambu, dá para enxergar, por exemplo, né?
ele tem os gomos bem definidos ali, né? Mas em qualquer planta, tem ali o nó, que é a parte de onde sai a folha, tá? Sai um ramo, até o próximo ponto que sai um ramo ou uma folha. E aí, o que que acontece? Ele tem o entre-nó também, tá? Um nó, outro nó, entre-nó. É o que está entre os nós. Entre-nó é a parte que ele vai crescer mais e o nó é a parte que ele vai dar uma estrutura mais delicada ali, mais firme, na verdade, né? Mas mais trabalhada, tá? Para a estrutura ali metabólica, certo? Bom, ela tem o quê? Elas têm as gemas, né? De onde nasce os ramos, né? Nasce o braço de uma planta. Esse braço ele está fazendo o quê? Ele está ele tá nascendo geralmente de um broto. O que que tem no broto? É aquele meristema, né? O meristema é a parte que cresce, tá? Então, o que que acontece? Tem dois tipos de meristema, dois tipos de gemas, que é a apical, tá? A apical que está lá no ápice, lá em cima, na ponta, e tem a que a gente chama de axilar ou lateral, que é essa aqui, ó, gema lateral, ela dá em cima da folha, geralmente. Tá? Tem a folha, aí tem a gema que vai sair em cima da folha. E os feixes vasculares aqui no centro deles, geralmente. Tá aqui a estrutura, né, como é que eles são por dentro, tá? A gente vê que tem a parte de fora, tá, que é a epiderme. A gente tem a epiderme é a parte que protege, tá? A casca ali, principalmente, mas não só, né? Não tem casca. O córtex, que é o miolo, é a massa ali dela, né? Um monte de célula de resistência, de não serem grande especialização, tá? Elas são indiferenciadas, são células que ficam ali, lembrando aquela estrutura dos parênquimas, né? É aquilo ali que vai realmente fazer a cicatrização, né? Fazer a diferenciação do tecido. Então, esse é o córtex, tá? A gente tem a endoderme, tá? Que é uma camada que ela é uma proteção de água, tá? E de outras coisas que estejam na água ali, que ela só permite que a água passe dentro da célula, tá? A célula ali não pode passar fora a água ali, perdão, a água ali não pode passar fora da célula, tá? Porque a água ela geralmente caminha por dois caminhos, tá? Tanto ali por dentro da célula quanto dando a volta contornando, a não ser que tenha ali alguma coisa que impeça ela, né, de seguir. Então, o que que acontece? É uma camada de proteção, tá? E aí só entra por dentro da célula. Qual que é a vantagem disso, gente? É a gente conseguir uma pressão, né, para ela subir, fazer um ponto só de entrada, um ponto assim, pontos mais seletos, tá? E ela escolher também o que que entra e o que que sai, tá? Ela poder fazer esse controle, serve para isso. Tem o periciclo é a parte que vai fazer a proteção ali do xilema, do floema, tá? Que são os vasos condutores, tá? Então é isso, é como se fosse uma roupa, né, que coloca ali em volta dos vasos condutores. É isso, o periciclo. Né? Xilema e floema, os vasos condutores. Xilema sobe, floema desce. Bom, temos o tipo de colmo, tá? Tipo de caule que se chama colmo, que aí é o colmo do bambu, tá? Que ele tem aquele buraco ali, ó, aquele vazamento ali dentro, às vezes até cheio de água, né? Muitas vezes ele usa aqui para acumular água. Não sei se já tiveram oportunidade, mas o bambu, às vezes a gente corta ele e ele chega até a sair água, tá? Falando em água, vou até beber água aqui. Gente, bebam água, tá? Muito importante. Então, e aí, o que acontece? Essa cavidade, ela garante uma flexibilidade,
tá? Vocês veem que o bambu às vezes é difícil de quebrar, né? Consegue balançar ali, mas não quebra, tá? E também flutua, tá? Ela consegue flutuar, se dá bem ali em lugar com muita água, tá? E exatamente porque tem ar dentro, né? Bom, e ele é comum no quê? Ele é comum em gramíneas, principalmente, tá? O bambu é uma gramínea, inclusive, ele é parente da grama, tá? É comum em bambu, cana, grama, capim, tá? São exemplos de gramíneas. O milho também, tá? O milho também é uma gramínea. Bom, e aí quando ele tem essa parte aqui, ó, que é aquela parte do nó no bambu, a gente chama de diafragma. A diafragma, ele faz uma referência ao nosso diafragma. Alguém sabe o que é o diafragma? Nosso diafragma? Nosso diafragma, ele é um músculo que faz esse movimento aqui de poder segurar o pulmão, tá? Ele segura o pulmão e faz esse movimento da respiração, tá? Quando ele puxa o pulmão, tá? Bom, existe o caule do tipo estipe. Qual que é esse tipo de caule? É o caule, gente, que ele tem... É o caule, por exemplo, de palmeiras, tá? Que cresce, cresce, cresce só num sentido, tá? Ele é retão, busca ser pelo menos, né? Mas é muito comprido e ele só tem folha lá em cima, tá? Ele só tem gema apical, aquelas coisas tudo lá em cima. Então ele é um conjunto só. Não tem ramo nenhum, tá? É o caso das palmeiras. Bom, tem o tipo de rizoma, tá? Rizoma é o que? É um tipo de caule, por exemplo, da espada de São Jorge, tá? A espada de São Jorge, alguém conhece qual que é a espada de São Jorge? A espada de São Jorge, gente, a gente tem ela espalhada em vários cantos da cidade, com certeza na casa da avó deve ter. É aquela que ela é toda compridona, assim, verde, parece uma espada mesmo, verde. Às vezes pode ser verde com algum pouquinho de amarelo, ou em tons diferentes de verde, tá? E o que que acontece? Ele tem esse caule aqui, ó. Esse aqui é um caule dele, tá? Isso aqui é debaixo da terra. E isso vai guiando vários outros caules, tá? Para cima. Isso acontece no bambu também, tá? O bambu ele cresce por baixo da terra, tá? Isso aqui, inclusive, é um bambu, tá? Ele cresce por baixo da terra e ele dá o caule também para cima, tá? E a banana também, tá? A banana, não sei se vocês sabem, ela cresce assim também. Ela cresce debaixo da terra e aquilo tudo que a gente vê, aquela estrutura toda dela para fora da terra, é tudo folha. É tudo folha que só lá na ponta, né, que quando for dar a banana, ela dá ali o pendão, né, e as flores, as bananas. Bom, tem também o tipo de estolão, tá? O estolão, ele é uma forma de crescimento também de movimento, tá? Da planta conseguir se expandir ali, crescer para os lados. E é quando ela cresce desse jeito, assim, ó, por fora da terra, acima do solo, tá bem? O que que acontece? Ele vai crescendo um ramo normal, só que aí ali na ponta, ó, ele vai criando raiz, tá vendo? E aí nisso ele brota. E aí de lá brota para outro lado e para outro lado. É o caso do morango, tá? O morango acontece isso, tá bem? Bom, temos o bulbo também, tá? O bulbo é o caso da cebola. Ela tem ali, né, várias camadas, né? Várias folhas, uma em cima da outra, assim, né?
Aquilo a gente chama de catafilos, ou catáfilos. E aí eles são o quê? Eles são as folhas mesmo, modificadas ali, tá? E, e aí lá para cima elas dão continuação das mesmas folhas ainda, né? A parte que geralmente a gente corta. Mas pode não cortar também, né? Dá para comer com cebolinha. Então o que acontece? É o caso do alho também, tá? O alho é um caso que a gente chama de alho de bulbo composto, tá? Porque ele tem vários, tá? Mas ele é um tipo de bulbo também. Você partir um alho assim, você vê que ele tem uma parte mais verdinha no meio ali, é onde ele vai crescendo. Tá, gente? Ele cresce de dentro para fora. Tanto que a gente vê que a cebola, a casca dela, é mais velha do que a parte de dentro, né? Então ele cresce de dentro para fora. E aí vai crescendo. E aí ele tem um prato, tá? Que a gente chama de prato aqui, ó. É a base, a bundinha ali, ó. O caule da cebola. Que aí ela vai fazer o quê? Ela que vai emitir as folhas, de fato. Tá bem? Os catáforos. Bom, aqui então, só para a gente lembrar, né? O que a gente tem aqui por enquanto, né? Tem os troncos, tá? Que é aquele mais grosso, tá? Que é de uma árvore normal, padrão, que a gente vê assim. Tem a espique, tá? A espique é o estipe, né? Que é o caso ali das palmeiras. O colmo do bambu, tá? Geralmente cilíndrico, inclusive. É o tubérculo, tá? Que é o caso ali da batata, né? Tem também a tuberosa, né? Que é a beterraba, certo? Tem o bulbo, né? O alho, a cebola e o rizoma, tá? Aquele que cresce por baixo da terra ali, que é o caso aí de alguns bambus, que é o caso de banana, a espada de São Jorge, bem? E tem também as aquáticas, né? As aquáticas, elas têm o quê? Elas têm um aerênquima. Aerênquima, gente, é ar, tá? É ar aqui no parênquima dela. Então é um parênquima, né? Lembrando que o parênquima é o quê? É um tecido, tá? É um tecido ali dentro dela, que é onde seria, por exemplo, ali aquele miolo, né? O, o córtex, né? Daquele outro caso que a gente viu lá atrás. Seria o córtex, seria aqui o aerênquima, né? Só que ele vira cheio de ar. Tá? E como ele fica cheio de ar, ele faz o quê? Ele faz com que a planta flutue, tá? É por isso que ela flutua, que ela fica lá em cima. É por causa do aerênquima. Tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, cheio de ar por dentro dela. Tá? E aí, assim, ó, tem mais de um caso, tá, de caule aquático, por quê? Existe esse tipo aqui, ó, que ela se firma realmente lá embaixo, tá? É o caso de quando ela tem as folhas ali, né? Uma folha ali na superfície, mas embaixo ela tem uma raiz que liga até o fundo, tá lá enfiada na, na areia no fundo ali, tá? Aquilo ali é um tipo de caule, tá? Mas não é só esse tipo de caule que existe. Também existe o tipo de caule que é aquele que a gente viu primeiro, tá? Naquela imagem que era só ela boiando ali, né? Só boiando, quando a gente viu das raízes, certo? Ela fica boiando. Então, boiando, fica. E aí a água faz ela abrir, né? Interessante isso também. Ela abre na hora que você puxa ela da água, ela fica toda juntinha ali. Na hora que você põe na água, ela abre, assim, se espalha. Bom, tem cladódio. Cladódio é cacto, tá? Cacto, gente, vocês veem que ele não tem folha, geralmente, né? Todos os cactos, eles costumam o quê? Ele tem o caule verde, né? Então,
é isso que é o cladódio, tá? É o tipo de caule que ele é verde. Então faz fotossíntese e aí dá folha. Só que a folha, na verdade, ela é adaptada, tá? Então o que acontece por quê, gente? Alguém tem uma ideia de por que que para que serve ele perder as folhas assim e ser verde? Alguma ideia? Então, gente, o que que acontece? A gente viu na última aula que a transpiração ela está ligada com a folha, né? E a folha, quanto mais vento bater nela, mais ela transpira, tá? Então, quer dizer que quanto maior ela for, mais vento bate e mais ela transpira. Então, o que que acontece? Ele reduz as folhas dele ao menor tamanho possível, tá? Para fazer uma folha quase seca mesmo, que é o espinho, tá? O espinho do cacto é uma folha muito dura e, e que não faz fotossíntese, ou às vezes faz, mas geralmente não, tá? Ela serve mais para proteção. E aí ele faz a fotossíntese de fato, é no caule, tá bem? É... Bom, e aí existe também, o que que ele tem dentro dele, né? Pô, ele é muito resistente à água, ó, perdão, resistente ao sol, né? Por que que ele é resistente ao sol? Porque ele tem ali o parênquima aquífero, tá? Vocês lembram aí do aquífero, né? Aquífero Guarani. Aquífero é um lugar que tem muita água ali, nasce muita água. O que que acontece? É onde tem muita água dentro ali do cacto, tá? Ou de qualquer outra planta que seja muito adaptada, né, para um lugar muito quente, muito seco, tá? O que que acontece? Ele tem ali a célula da epiderme, né, de proteção por fora, e aí ele tem uma reserva grande de água ali dentro, tá? E aí essa reserva de água é o que faz então ele dar conta ali de passar os verões intensos, tá? Bom, aí falando de folhas, tá? Vendo aqui basicamente a estrutura de uma folha, né? Aqui está o caule. A folha, na hora que ela sai do caule, ela tem o que a gente chama de pecíolo, tá? Que é o cabinho da folha, é o pezinho da folha, tá? Tem as nervuras, que são o quê? São basicamente os vasos, né? Condutores que vão conduzir a seiva, tá? Para essas regiões que estão distantes da bainha, a bainha é essa parte aqui que protege ela, tá? A gente falando então da bainha. E tem a estípula também. Ela tem. A estípula provavelmente ela é alguma coisa vestigial, tá? Ela é só uma pequena folhinha ali que nasce em volta e ela é usada para identificar, tá? Para identificar uma planta ou outra, tá? Identificar a família. E aí ela tem também aquela parte principal verde, né? Que é o limbo, tá bem? Então é basicamente isso, a estrutura de uma folha. Mas aí como é que é a folha por dentro, né? A gente viu ali a fotossíntese, né? Vocês lembram que eu mostrei uma imagem parecida? E aí então, o que acontece? Está aqui, ó, os estômatos. A gente viu os estômatos na aula passada, né? Eles são o caminho, tá, para a troca de gases, ó, oxigênio e gás carbônico. Mas aí o que que acontece? Na hora que o gás carbônico passa aqui, ó, e o oxigênio também, né? Eles têm que estar armazenados em algum lugar, tá?
Então, o que acontece? Eles ficam armazenados nesse parênquima lacunoso. Tá? Lacunoso porque é uma lacuna, é uns buracos mesmo que ele tem ali, tá? Que vão fazer essa passagem, essa reserva aí de oxigênio e de gás carbônico e de também água, alguns nutrientes, tá bem? E temos também o parênquima palissádico. Tá? Palissádico por quê? Ele parece palhiça. Tá? Pensa numa esteira de palha, por exemplo, toda uma célulazinha assim atrás da outra, aparecendo os dentes, os dedos assim. E aí elas fazem muita fotossíntese, tá? Vocês lembram lá, eu mostrei quando estava falando de fotossíntese, até mostrei, né, os cloroplastos mexendo ali, andando dentro da célula, né? Pois é, ali dentro, do parênquima palissádio. Bom, e aí as folhas, gente? A gente tem principalmente adaptação para o seguinte, para defesa e para não perder tanta água, tá? Então, o que que ela faz? Ela transforma uma folha dela, o que seria uma folha, em espinho ou em acúlio, tá? O espinho é quando ela modifica a folha, tá? Quando a folha se modifica para perder menos água, toda aquela história, tá? Que a gente falou. E o acúlio é quando na própria pele mesmo ali dela, tá na epiderme dela, ela se desenvolve. Então, o que acontece? Ela não tem vasos, tá? A gente consegue arrancar ela fácil, tá? Esse é o caso do acúlio. Tá? O acúlio, ele é do caule, ele sai fácil. Já o espinho, ele é da folha e não sai fácil, tá? É essa a diferença, basicamente. Tem a gavinha, tá? As plantas que vão subindo, né? Escalando uma ou outra, subindo na parede, subindo em pedaços de tronco que tem, o que for. É isso, é geralmente cipó, né? Cipó que tem isso aqui, ó. Abóbora também tem, tá? Abóbora também tem. Abóbora d'água, cabaça, bucha, aquela bucha de tomar banho, sabe? Não sei se vocês já viram uma bucha compridona, assim, que o pessoal vende, às vezes, em mercado, né? Em lugar de hortifruti. O pessoal vende uma bucha grandona de tomar banho. Aí aquilo é uma planta também, tá? É muito boa, olha, boa para lavar a louça, boa para lavar o corpo, boa para esfregar assim parede também. Às vezes coisa delicada também, é boa. Bucha vegetal, tá boa. E não agride o meio ambiente, tá? Bucha vegetal não agride o meio ambiente, porque ela decompõe. Não é igual essas buchas que a gente usa e tem que jogar no lixo aí. Você vê, não sei se alguém já viu uma bucha dessa na terra, assim, ela fica ali ficando na terra um tempão. Então também é muito importante pensar nisso, tá, gente? Porque a gente usa, como que descarta, tá? É importante. Bom, e aí tem também as brácteas. As, as brácteas, elas são o que, gente? Elas são folhas modificadas lá só na parte da flor, tá? Aqui, ó, não sei se vocês conhecem essa planta aqui, ó, é a bougainville, tá? Ela é bem comum. Andando na rua aí dá para ver bastante dela, geralmente. Tem diferentes cores, né? Tem mais clara, rosinha, branquinha, vai até um roxo, assim, um cor de vinho também encontra, tá? É um tipo de folha modificada. E tem também as brácteas aqui, ó, por exemplo, no dente de leão, tá? Dente de leão é um caso. Que aí elas fazem o quê? Elas ajudam, tá, a fazer fotossíntese e a fazendo essa fotossíntese, elas ajudam a planta, a flor aqui, ó, a se desenvolver, tá? Elas ficam assim, tipo, produtoras de energia específicas daquela flor, tá? Elas geralmente não mandam para outras partes da planta, tá bem?
Bom, ok. Aqui é o seguinte, é porque eu achei que seria interessante trazer essa questão do pisme, gente. É que não é uma questão, na verdade, é o que eles esperariam de uma, de uma de um conhecimento para poder passar na parte aberta, né, a parte discursiva, tá? Então, é meio que um resumão, tá? Acredito que isso aqui serve como um resumão de tudo que a gente falou hoje, tá? Então eu vou ler. Antes eu queria saber se alguém teve alguma dúvida, gente, se foi tranquilo, como é que tá sendo aí, como é que tá sendo isso aí. Gente, tem alguém me ouvindo? Cauã, alguma dúvida aí? Foi tranquilo? Bom, então é o seguinte, o Pisme, ele... Ana Luísa, tranquilo? Tá, beleza. Tá bom. Então, o Pismo ele apresentava ali, né, duas plantas diferentes. Eu não consegui ver de fato as plantas, porque eu só consegui acesso ao gabarito, tá, que é isso aqui. Não consegui ver a questão em si, o desenho da planta. Mas aqui ele já mostra o que ele espera que a gente saiba disso, tá? Por que, que a gente está falando esse monte de coisa, o tempo todo, assim. Então, então vou ler aqui, tá? Uma das plantas, ele gostaria que a gente reconhecesse, ó, que ela apresenta as características mais apropriadas ao ambiente xérico. O ambiente xérico, gente, é aquele seco, tá? É um ambiente seco e que às vezes tem muito sol também, tá? Caso de caatinga, cerrado, também. Aquilo ali é ambiente xérico. Então, a cutícula espessa protege da alta intensidade de raios solares e diminui a perda excessiva de vapor de água. Tá? A gente falou sobre isso. Tá? Vocês lembram disso? Bom, tem o parênquima aquífero. Tá? Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo uma planta de ambiente xérico, uma planta de ambiente seco. O que, que ela tem? Tá? Então, ela tem cutícula, tá? Que protege do sol, protege da perda de água. Tá? Tem parênquima aquífero, que é aquilo de deixar o cacto cheio, tá? É reserva de água. Então falou ali, ó, período de chuva curto. Tá? De chuva curto é o quê? Não tem chuva, então não pode ficar perdendo muita água, né? Então ela não pode ter muitos tômatos, né? Então isso também é importante. Inclusive, gente, é até uma coisa interessante assim dos cactos que eles deixam os estômatos tão fechados, mas tão fechados, que geralmente eles fecham de dia e abrem de noite, sabia? De noite eles abrem os estômatos, fazem ali a troca gasosa que tiverem que fazer, tá? E o que é a troca gasosa? É liberar oxigênio e absorver gás carbono, né? Principalmente isso. Então, ele faz isso
tá? E de dia ele usa todo esse gás carbônico, tá? Que ele absorveu para poder fazer a fotossíntese ali e gerar o crescimento dos amidos dele, tá? Então, elas ficam na parte de baixo e a perda de água com a abertura dos estômagos abaxial é menor do que a face adaxial. A abaxial é o que? É abaixo de cima. É a face de baixo, né? E a adaxial é a face de cima, tá bem? Aí ela falou aqui, ó, de uma outra planta. Quer dizer, não seja de uma outra planta, mas na outra pergunta. Ó, característica, cutícula fina, raiz subterrânea que absorve água, nutriente. Né? Cutícula espessa, absorve, dificultaria a absorção. Cara, isso aqui não dá para saber o que ele quer assim, ver a planta, não. Mas enfim, era isso que tinha por enquanto, gente. Queria saber se foi tranquilo aí para vocês, como é que tá. Se tá achando que é muita coisa ou é pouco, pode mandar mais, como é que tá sendo. Então, beleza. Gente, queria ver com vocês, é o seguinte, porque vou só pausar a gravação aqui, tá? A gente vai. Queria ver com vocês um horário, tá? Para a gente poder ter aula sobre os invertebrados, tá? Porque o professor Alexander, ele tá. Ele vai ter que se ausentar do cursinho e precisaria de da gente ter aula junto. Aí queria saber o horário que vocês têm livre, se tem algum lugar algum horário que vocês preferem.